Bom, Rayane, então vamos lá, né? Chegou aí no capítulo 11, último capítulo aqui da etapa 1, certo? Reta final. E aí o que é que você vai estudar aqui, ó? Primeiro você já está vendo aí os tópicos, né? Ciclos biogeoquímicos e degradação ambiental, certo? Até porque para entender um dos fenômenos aí, alguns fenômenos da degradação ambiental, você precisa entender o que são ciclos biogeoquímicos. Ciclo, né, como a própria imagenzinha aqui está mostrando, aqui é uma coisa que não tem fim. Né? Não confunda ciclo com círculo. Né? Círculo é uma figura geométrica, acho que é uma figura geométrica plana, mas ciclo é outra história. Por exemplo, o ciclo da água. A água que está na atmosfera, né, cai na forma de chuva, e aí é em forma líquida, depois essa água pode ser absorvida pelos seres vivos, depois os seres vivos eliminam essa água na forma de vapor, ela volta para a atmosfera na forma de vapor, depois volta a se condensar e volta a cair novamente em forma de chuva. Então, é um ciclo. Então, ó, né, nesse momento aqui, ó, você vai ouvir falar de alguns ciclos, que são chamados ciclos biogeoquímicos. Bio porque tem a ver com seres vivos, geo, né, porque as substâncias que vão circular aí pelo nosso planeta, elas não vão ficar circulando só passando pelos seres vivos, vão passar também pela Terra, geo é Terra. E químicos porque nós vamos falar aí de substâncias químicas. Por exemplo, você vai ver o ciclo da água, que é uma substância química, o ciclo do oxigênio, que é uma substância química, o ciclo do carbono, né, do dióxido de carbono, do gás carbônico, CO2 é uma substância química, o ciclo do nitrogênio, do gás nitrogênio também é uma substância, é um composto químico. Então, ciclos biogeoquímicos. E aqui eu vou deixar o site para mostrando aí cada um desses ciclos. Tem esse daqui, tem ele aqui em forma de PDF, certo? Tem um videozinho aqui sobre ciclos biogeoquímicos, aconselho você a assistir, ó, tem esse outro. Tem um aqui só do ciclo do carbono, que é um ciclo que você vai precisar realmente dar uma reforçada. Por quê? Porque esse ciclo do carbono ele tem a ver com um grande problema que você vai estudar, que é a intensificação do efeito estufa, que tem provocado um problema chamado de aquecimento global, que está tudo aqui nesse site. Certo? O que é camada de ozônio, porque tem a ver com o ciclo do oxigênio, então você precisa compreender o que é a camada de ozônio, para que é que ela serve, tem até uma imagenzinha aqui. Ciclo do nitrogênio, eu trago aqui algumas figuras, porque você vai estudar sobre ele. O ciclo do nitrogênio tem muito a ver com a questão da fertilidade do solo, por exemplo. Tá certo? E tem até, eu fiz até uma aulazinha sobre isso para o 9º ano, mas dá para se aproveitar e se você quiser dar uma assistidazinha aqui, pode vir aqui. Né? Então, ó, e também deixo um vídeo que eu mesmo fiz aqui sobre o efeito estufa e o aquecimento global, certo? O efeito estufa não é um problema, mas ele tem ficado cada vez mais forte por conta do desequilíbrio em um dos ciclos aí que você vai estudar e tem gerado um fenômeno que é o aquecimento global. E aí tem outra parte aqui que fala só de degradação ambiental, ou seja, daquelas ações, né, daquilo que tem impactado negativamente aí, levando à destruição do meio ambiente ou à poluição do meio ambiente. E aí ó, você vai estudar muito sobre o lixo, certo? Sobre o lixo, que é o lixo, né, de que forma a gente contribui para aumentar a produção do lixo. Você vai encontrar aqui tem esse site. Destino do lixo é para onde o lixo ele é encaminhado. Né? Tem locais que o lixo você vai ver ele é encaminhado e não deveria ir para um determinado local, deveria ir para outro, deveria ter outro tratamento. Algumas imagens aqui de lixo, lixão, de aterro sanitário, coleta seletiva de lixo. Quando se estuda o lixo, você vai estudar um fenômeno aqui chamado compostagem, que você vai ver que pode ser uma técnica para diminuir a produção do lixo. É preciso que nessa busca aí da gente diminuir a produção do lixo, entenda o que é a redução, o que é a reutilização e o que é a reciclagem. E aí quando for estudar sobre isso, procure entender cada uma dessas três situações, né, e evitando assim causar confusões entre elas. Você saber, isso daqui é uma coisa reciclada, isso aqui é uma coisa que está sendo reutilizada, isso aqui nós estamos trabalhando no processo de redução. Temos aqui os tipos de lixo e a reciclagem de lixo. Tá certo? Então, ó, basicamente o que você vai estudar é isso. Né? São questões aí voltadas para o meio ambiente no capítulo 11. Tá certo? Então não deixe aí de ler os sites, assistir os vídeos que tem aí, que vão lhe ajudar muito, até mesmo antes aí de você iniciar o seu exercício. Tá certo?